Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Quintessências. Estou de volta com mais um conteúdo bom e bem interessante para nós conhecermos. Os que ainda não conhecem ficarão a conhecer aqui no canal Quintessência. Hoje eu fui intuída com o nome em minha mente de uma santa. E imaginem só a santa que eu estou a falar. Santa Rita de Cássia. Foi exatamente esse nome que eu ouvi na minha cabeça no início do meu dia. E senti necessidade de vos transmitir aqui no canal sobre a vida desta santa e das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia é conhecida por imagens que a representam com estigma, marca na testa. Vamos conhecer sua história de vida e, no final, iremos conhecer uma oração à Santa Rita de Cássia. Esta oração é muito poderosa. Se for rezada com muito fervor, as causas impossíveis acontecem. Do que se sabe de Santa Rita de Cássia é que ela nasceu como Margherita Lotti em 1381 na cidade italiana de Roccaporena, uma espécie de vila localizada a 5 quilómetros de Cássia. Foi filha de António Lotti e Amata Ferri Lotti. Desde criança, Rita era muito religiosa e tinha o desejo de seguir uma vida de devoção. Acreditava no amor pela Sagrada Família, desejando construir sua própria família. Contudo, Rita teve de aguardar o caminho de seu desejo, pela devoção da vida religiosa. Seu pai, um juiz de paz, arrumou um casamento entre classes para a filha. No entanto, a moça acreditava que deveria casar por amor. Rita tinha conhecido num dos mercados um homem que tinha salvo uma criança. Dias mais tarde, ao ir à casa de uma amiga, reconheceu o homem que tinha visto no mercado. Era Paulo, que tinha se apaixonado por ela e era filho de Ferdinando Mancini, um dos cavaleiros mais ricos e poderosos da região, que gostaria que seus filhos fizessem casamentos que favorecessem os negócios da família. E aos 13 anos de idade, Rita foi prometida em casamento para Paulo Ferdinando Mancini. Ela pediu a intercessão de Jesus, que seu amor fosse possível. Esse é o primeiro milagre. Santa Rita se casou aos 16 anos de idade com Paulo, mesmo vindo de classes distintas. Do casamento entre Rita e Paulo, nasceram dois filhos gêmeos, Gian Giacomo António e Paulo Maria. A vida conjugal dos dois não foi fácil, devido aos hábitos da nova família e ao caráter violento do marido. Com seu empenho e preces, conseguiu convertê-lo e viveram anos como camponeses. Após a morte do marido de Rita, vítima de assassinato por traição do chefe do feudo, o pai de Paulo, Ferdinando Mancini, sogro de Rita, levou os filhos para lhes ensinar a batalhar, a fim de posteriormente vingarem a morte do seu pai. Rita, devido aos filhos se quererem vingar do seu falecido marido, orou a Deus, dizendo que preferiria seus filhos falecidos do que em pecado, vendo o derramar de mais sangue. Na hora da batalha, foram pegos em emboscada. Com o objetivo de protegê-los, a santa os enviou para um convento distante. Contudo, as freiras abrigavam leprosos, que transmitiram a sua doença aos filhos da santa, os quais não sobreviveram. As suas preces foram atendidas. Foi uma pessoa de muita fé e que salvou da peste o cunhado apenas pela oração. Depois que ela fica sozinha no mundo, consegue realizar o grande sonho da vida dela, ser religiosa, entrando no mosteiro das Irmãs Agustinianas e se tornando freira.
A entrada de Santa Rita de Cássia no convento não foi fácil. Não poderia ser admitida em ordens religiosas da época. Santa Rita de Cássia chegou a tentar 3 vezes antes de conseguir a entrada para a ordem religiosa. No mosteiro das Irmãs Agostinianas só aceitavam jovens solteiras e ela tinha ficado viúva e sem filhos. Ficou muito tempo refugiada na casa dos sogros. Ainda assim, começou a cuidar de doentes de lepra e a curar enfermos. Então, numa noite, Santa Rita, enquanto dormia, ouviu uma voz chamando: Rita, Rita, Rita. Ela abriu a porta e estavam ali Santo Agostinho, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram que ela os seguisse e depois de andarem pelas ruas, os santos desapareceram e Rita sentiu um suave empurrão. Ela caiu em êxtase e quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, estando este com as portas trancadas. Ela teria sido encontrada dormindo aos pés do crucifixo, dentro do convento. Então as freiras não lhe puderam negar a entrada. Rita viveu ali por 40 anos, tendo uma vida muito dedicada a orações. Ela sempre teve uma vida de muita oração e um vínculo muito forte com o símbolo da cruz. Essa associação das causas dos impossíveis vem de quando ela entrou no meio religioso. Ganhou fama de conseguir tudo o que pedia para Deus, devido a esse costume de oração. Uma passagem da famosa da vida de Santa Rita de Cássia é o chamado Milagre da Rosa. 5 meses antes do falecimento de Rita, um dia de inverno com a temperatura gélida e um manto de neve cobrindo tudo, uma parente foi visitá-la e antes de ir embora perguntou à santa se ela desejava alguma coisa. Rita respondeu que teria desejado uma rosa da sua horta. Quando voltou a Roca Porena, a parente foi à horta e grande foi a sua surpresa quando viu uma belíssima rosa. Acolheu e a levou a Rita. Assim, Santa Rita foi denominada a Santa da Rosa e dos Impossíveis. Santa Rita, antes de fechar os olhos para sempre, teve a visão de Jesus e da Virgem Maria, que a convidavam no paraíso. Uma freira viu a sua alma subir ao céu, acompanhada de anjos, e contemporaneamente os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos, enquanto um perfume suavíssimo se espalhou por todo o mosteiro. E do seu quarto viram uma luz luminosa, como se tivesse entrado o sol. Tudo isso aconteceu no dia 22 de maio de 1457. Imediatamente após o seu falecimento, Santa Rita de Cássia já era venerada como protetora contra a peste, provavelmente pelo fato de ter se dedicado em vida ao cuidado dos enfermos, sem contrair jamais a doença. Este foi o principal motivo pelo qual ela começou a ser conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Santa Rita de Cássia tinha 76 anos de idade quando fez a sua passagem para o plano espiritual. Santa Rita foi beatificada 180 anos depois da sua subida aos céus e proclamada santa após 453 anos do seu falecimento. Esta foi um exemplo de vida religiosa, com suas orações e suas mortificações. Ela se devotou especialmente a cuidar de irmãs doentes e a aconselhar pecadores.
Pelos 14 anos até sua morte, trouxe na testa um estigma, associando-se assim à paixão de Cristo. São-lhe atribuídos tantos e tão extraordinários milagres que é tida como advogada das causas perdidas e a santa do impossível. É também protetora absoluta das mães e esposas que sofrem pelos maus tratos dos maridos. A religiosa Rita possui uma particularidade rara no mundo católico, o chamado corpo incorrupto, ou seja, o corpo mantém-se conservado. Fenómeno que acontece quando o corpo inteiro ou parcial não se decompõe mesmo passado muito tempo após a sua morte. Há quem diga que, de facto, a matéria não putrificou. Outros vão dizer que é uma proteção feita no corpo de Santa Rita para que a corporalidade não apodrentasse. Os restos mortais de Santa Rita de Cássia repousam numa basílica em Cássia, na Itália. Outra característica incomum em Santa Rita de Cássia é o fato de que a santa teria um estigma, ou seja, a tal marca na testa. Isto é, uma ferida que representaria o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, causada de formas inexplicáveis. É por isso que diversas pinturas e representações artísticas da padroeira das causas impossíveis a retratam com uma espécie de raio de luz na testa. Outras imagens mostram a freira com um sangramento na testa. Em determinado momento, ela estava em momento de oração e teria recebido essa chaga, ou seja, ferida na testa, que a acompanhou ao longo de toda a sua vida. Isso causou no convento um certo constrangimento. Os relatos são que essa chaga ou ferimento tinha um mau odor e ela teria ficado isolada devido a isso. Com a sua passagem, esse estigma ou ferida se fecha. E há relatos de que, em vez de um odor ruim, passa a ter um certo aroma de rosas. Olhem que interessante. E no dia 22 de maio se comemora o dia de Santa Rita de Cássia, que ficou conhecida como a padroeira das causas impossíveis, a protetora das viúvas e a santa das rosas. O corpo de Rita, que permaneceu incorrupto ao longo dos séculos, é venerado hoje no Santuário de Cássia. Muitas pessoas do mundo todo visitam a sua tumba. O pintor francês Yves Klein havia-se dedicado a ela quando criança. Em 1961, ele criou um santuário de Santa Rita, que é colocado no convento de Cássia. No Brasil, na cidade de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Norte, está localizada a maior estátua católica do mundo, que representa a Santa Rita de Cássia, e foi inaugurada em 26 de junho de 2010. Então, amigos, agora que já sabemos um pouco da história de vida desta santa das causas impossíveis, da Santa da Rosa, vamos ouvir a oração das causas impossíveis, pedindo com fé a intercessão para a Santa Rita de Cássia, os milagres que você deseja alcançar. Antes de irmos à oração, eu peço, amigos, que deixem o vosso like, partilhem este conteúdo aos vossos amigos, subscrevam o canal, cliquem lá no sininho para receber novos conteúdos e deixem também o vosso comentário. Vamos então à nossa oração da Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Eu peço um momento de silêncio nas vossas mentes, que possam escutar esta oração poderosa e possam perceber os sinais desta santa ao longo do vosso dia. Ela estará com vocês no momento em que vocês pensarem nela e fizerem esta oração com todo o vosso fervor.
Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus. A vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. Faça, neste momento, o seu pedido. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Assim seja. E por hoje é tudo, amigos. Espero que tenham gostado desta história, desta santa, da Santa das Causas Impossíveis, Santa Rita de Cássia. Até à próxima, amigos. Namastê.